Olá, turma, muito bom dia para vocês, tá? E nossa aula de hoje nós vamos começar, né? Vou falar para vocês sobre o seguinte assunto que também vocês já devem ter visto lá no nono ano. Nós vamos fazer a revisão que agora é continuidade, né, do nosso assunto já para o segundo bimestre. Então, nosso assunto será semelhança em triângulos, tá? E aí, no caso de semelhança em triângulos, nós temos três casos, né, a serem abordados, e aonde eu vou falar para vocês do mais importante que a gente mais utiliza, tá ok? Então, nós temos um primeiro caso, né, vamos recordar, que nós temos, que é o caso lado, 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 que diz o seguinte, né? Dois triângulos poderão ser semelhantes se a gente comprovar, né? Se comprovadamente os seus lados foram ampliados ou reduzidos na mesma proporção. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de um triângulo e um outro triângulo bem mais ampliado, aonde eu tenho que um triângulo mais ampliado, onde esse lado medir 2, 3 e aqui 5, né? Se eu dobrar esse triângulo, por exemplo, esse lado teria que ser 4, 6 e 10. Ou seja, todos os lados homólogos foram ampliados na mesma proporção. Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? Justificado pelo caso dos lados serem ampliados na mesma proporção, ou se eu inverter aqui, que ele foi reduzido na mesma proporção, né? Aí que vem um caso que a gente coloca como razão de semelhança. Razão de semelhança. O que seria a razão de semelhança? Vamos recordar. Normalmente a gente costuma chamar de K, tá? Essa razão de semelhança seria a razão ou número obtido através da razão que você faz entre dois lados homólogos. Por exemplo, o lado 4 é homólogo a 2. Porque 4 é ampliação de 2 e 2 é redução de 4, tá? 10 é homólogo a 5 e 6 é homólogo a 3. Então, se você pegar uma razão aqui, por exemplo, 4 para 2, você vai obter 2. Se você fizer 10 para 5, também vai dar 2. E 6 para 3 também será igual a 2. Então, nesse caso, nós temos a razão de semelhança 2. Guardando o que é a razão de semelhança? A razão entre dois lados homólogos. Beleza, turma? No segundo caso, né? Tem um caso também que é muito comentado, que é o caso lado, ângulo e lado, tá? Como é que eu vou caracterizar esse caso então de semelhança? Ele é simplesinho e nós temos o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo aqui, vamos criar um outro triângulo, tá? E esse outro triângulo, a gente tem, não conhecemos agora a medida dos todos os lados, os três lados dele, mas se eu chamar esse ângulo de alfa aqui, esse aqui também é alfa. Se eu disser que esse lado aqui é 2, esse aqui é 5, então eu posso chamar aqui também, vamos colocar aqui entre 3, 6 e 15, tá? Então, se em dois triângulos, dois lados foram ampliados na mesma proporção e se o ângulo é igual, então nós temos o caso lado, ângulo, lado. Observe que para essa propriedade valer de semelhança, o ângulo tem que estar entre os lados que são proporcionais, certo? Aqui, ó, o ângulo tem que estar entre os lados que são proporcionais, que se correspondem na ampliação ou na redução. O outro caso, muito utilizado, que é o que mais a gente utiliza, né, como comentar, é o caso AA, ou seja, ângulo, ângulo. Esse caso ângulo-ângulo é o caso que nós mais utilizamos, tá? Que é o caso que diz que, conhecendo apenas dois lados de um triângulo e vendo que esses dois ângulos, né, de um triângulo, e vendo que esses dois ângulos são iguais, então nós temos dois triângulos semelhantes. Nesse caso aqui, tá vendo? Ó, esse triângulo aqui tem ângulo beta e alfa, esse aqui também beta e alfa. Então, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, fechou. Esses triângulos são semelhantes.
Beleza, turma? Então, ó, a gente fechar essa situação aqui, entendeu? Revisar a situação importante, vamos fazer 2 exemplos, tá? Que aí esses 2 exemplos irão destacar o critério importante, né, sobre a aplicação da razão de semelhança no teorema da semelhança que nós vamos utilizar. Olha só, você já fez esse exemplo, deixa eu perceber, vamos pegar esse exemplozinho aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte, vê se vocês enxergam comigo aqui, ó. Uma pessoa, após caminhar 10 metros sobre uma rampa plana com inclinação de θ, né, radiano, em relação a um piso horizontal e altura h metros na sua parte mais alta, está a 1,5 m de altura em relação ao piso e 17 metros ao ponto mais elevado da rampa. Assim, a altura h da rampa em metros quer que você determine a altura h. Pessoal, vamos lá. Se nós pegarmos o modelo do desenho que foi apresentado para a gente sobre o triângulo, vou reproduzir aqui e nós temos o seguinte, ó, nós temos uma distância aqui, essa distância ele chama de 1,5, tá? Aqui nós temos um ângulo θ, essa distância aqui, ó, até esse ponto é de 10,5, depois essa distância até esse ponto aqui é de 17,5 e aqui eu tenho uma altura, uma distância h, tá ok? Então, olha só, para que nós possamos resolver esse problema, encontrar essa distância h aqui, é simples percebermos o seguinte, esse aqui ele diz que é um ângulo de 90 graus, observem que essa reta paralela a essa aqui, então também tem um ângulo de 90 graus aqui, portanto nós podemos separar 2 triângulos semelhantes, que é o triângulo menorzinho e o triângulo maior. Por que eles são semelhantes, William? Por causa do terceiro e mais importante caso mais utilizado, ângulo-ângulo. Eu tenho 2 ângulos iguais, ou seja, se vou separar aqui para ficar mais fácil até que vocês possam entender. Olha só, se eu pegar um triângulo menorzinho até essa parte aqui, tirar esse triângulo daqui, eu tenho uma altura de 1,5, eu tenho um ângulo θ e um ângulo de 90. E essa distância aqui é 10,5, certo? Se eu pegar o triângulo maior, que é semelhante a ele, olha só, estou pegando o triângulo maior agora. Então, eu tenho aqui, ó, H, 90, aqui é θ, porém, toda essa hipotenusa aqui, essa distância, será o somatório de 10,5 com 17,5, certo? 10,5 com 17,5 vai dar 28. Então, isso aqui é muito importante, turma, tá? Se tiver dúvida, é bom separar o triângulo. Eu já vi que você tem casos, por exemplo, que às vezes, na hora de resolver o problema, a pessoa confunde. E aí, ao invés de utilizar, por exemplo, a comparação da distância de 28, vai utilizar a distância de 17,5. Essa distância de 17,5, lembrando, ela sozinha não é lado de todo o triângulo. Se eu estou comparando semelhança entre triângulos, então eu tenho que pegar lados, entendeu? Que fechem o triângulo que eu estou trabalhando. Então agora é simples, né? Posso aplicar a proporção aqui, ó, certo? Da razão de semelhança. Então eu posso dizer, por exemplo, ó, que a altura que eu quero descobrir do maior está para a altura do triângulo menor, que eu já conheço, de 1,5. Então, se eu comecei por aqui, vou terminar por aqui. Então, a hipotenusa desse aqui é 28, que é a ampliação desse outro lado aqui, que mede 10,5. Só resolvendo o problema agora, né? 10,5H, multiplicando cruzado, é igual a 28 vezes 1,5. Então, se você fizer a conta aqui, né? Você vai ter 28 vezes 1,5 dividido por 10,5, certo? Fazendo essa continha, então, aí, tá, turma? Nós vamos chegar a um valor simplesinho. Fazendo a conta aí, vocês podem, realizando, né, toda a continha aí, nós chegamos a um valor bem simplesinho aí, aonde a resposta é igual a 4. Beleza, turma? Tranquilinho? Vamos então agora a um próximo exemplozinho aí, aonde nesse próximo exemplo vocês vão verificar também uma condiçãozinha simples, mas interessante na observação da posição dos desenhos. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó.
Que é um exemplo legal que ele mostra triângulos semelhantes em posições diferentes. Olha esse problema aqui, ó. Nesse problema aqui, nós temos o seguinte: temos um triângulo, então, tá? Nessa posição. E no interior desse triângulo, nós temos uma divisão, onde ele chama de vértice D, vértice E. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho B e aqui eu tenho A. Olha só, vamos dar uma lida no problema aqui para poder a gente colocar as medidas e as condições que nós temos de fornecimento. Na figura a seguir são dados ângulo ABC igual ângulo EDC. Então, o ângulo EDC igual ao ângulo ABC. Ele diz que a distância de E até D é 2,5. Então, ED aqui é 2,5. Ele diz que a distância AB é 6. Ele diz que a distância BC é 9. Então, toda a distância aqui, ó, C é 9. Show? E AC igual a 12. Então, ele diz que AC é igual a 12. Pessoal, observem que no triângulo ABC, eu conheço todos os lados. E no triângulo EDC, eu conheço apenas esse lado aqui, que é 2,5. Tá? Então, vamos lá comigo. É melhor a gente quer separar os triângulos para ficar melhor o entendimento. Então, vamos separar aqui, ó. Tá? Eu tenho o triângulo aqui, vamos separar ele. O triângulo maior aqui, que é o triângulo ABC. E vamos separar aqui o triângulo menorzinho que nós temos, tá? Que é o triângulo DEC. No triângulo maior ABC, o lado BC vale 9. O meu lado AB vale 6 e o meu lado AC maior vale 12, tá? Lembrando que ele diz que esse ângulo aqui é um ângulo, entendeu? Conhecido igual a esse, não sei o valor exato, mas eu posso afirmar que esse é igual a esse que ele disse no texto. Então, eu tenho aqui o ângulo DL, ó, que é igual, que é o mesmo. Esse ângulo aqui é 2,5, esse lado, né, mede 2,5, e é só o que eu conheço desse outro triângulo. Agora, presta atenção comigo aqui em algumas marcações importantes que nós vamos fazer. Pessoal, ele não disse pra gente que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Então, nesses dois triângulos, né, que foram tirados daquela junção ali, ficou separado aqui para melhor entendimento, esse ângulo é igual a esse, foi afirmado. Beleza, significa que esses dois triângulos já têm pelo menos um ângulo igual. Agora, se você observar, né, observar aqui, ó, você vai ver que o ângulo C faz parte dos dois, correto? Ó, então, esse ângulo aqui é igual para os dois. Bom, se eu tenho dois triângulos com dois ângulos iguais, já posso afirmar que são semelhantes. E se eles têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também obrigatoriamente será igual. Então, ó, esse ângulo aqui, vou marcar ele com outra cor só para ficar melhor destacar para vocês. Esse ângulo aqui, ó, verde, ele é igual a esse ângulo aqui, ó, certo? Lembrando, ó, esse e esse ele já disse que é igual. Esse aqui a gente está afirmando porque é óbvio, é claro, né? Ambos pertencem ao vértice C, são iguais. Se no triângulo dois ângulos já são iguais, ó, o terceiro ângulo obrigatoriamente tem que ser igual. Ah, Will, mas por que você marcou os ângulos? Porque como o triângulo não está desenhado na mesma posição, estão em posições diferentes, entendeu? Fica mais fácil eu marcar os lados correspondentes e homólogos pelo ângulo do que eu ficar tentando virar o triângulo e colocar ele na mesma posição, entendeu? Não que eu não possa fazer isso, posso. Mas pode, entendeu, criar mais condição de erro. E se eu marcar os ângulos que são iguais, eu já destaco rapidinho os lados correspondentes na ampliação e na redução, certo? Agora é fácil a gente resolver o problema. Ele quer que você encontre o perímetro desse triângulo. O que é o perímetro desse triângulo? A soma dos lados dele. Então, vamos chamar esse lado desconhecido de Y, vamos chamar esse lado desconhecido de X. Então, vamos lá comigo. Aplicando, então, a condição, né, de semelhança, eu quero conhecer, por exemplo, a medida do lado Y aqui, ó. Y é oposto ao meu ângulo 3, ó.
certo? Meu ângulo verde aqui, meu ângulo 3. Então, ó, Y, quando eu pegar o correspondente aqui, se eu peguei a frente do ângulo de 3, aqui também eu tenho que pegar a frente do ângulo de 3. Quem está à frente do ângulo de 3 aqui, ó, que é correspondente na ampliação daquele de lá, do Y, é o 9. Então, Y sobre 9 será igual, né, a... Agora eu vou escolher um outro lado. Claro que eu vou escolher o lado que eu conheço. Na frente do ângulo 1 aqui, ó, 2,5. Quem está à frente do ângulo 1 aqui, ó, que é a ampliação desse de 2,5? É o 6. Então, é só fazer a conta aqui. Y será igual a 9 vezes 2,5. 6 multiplica Y, vai passar dividindo. Dividido por 6. Beleza? Então, 9 vezes 2,5. Na hora que eu dividir por 6, então isso vai me dar exatamente, fazendo a continha, 3,75. Tá? Bom, vamos calcular o outro lado desconhecido, que é o x. Se eu quiser calcular x, então agora ele está à frente desse ângulo aqui, que ele já disse que era igual no texto do problema. Então, x, qual é o lado correspondente ao x aqui? Vou à frente do ângulo igual a ele, do mesmo ângulo, ó, é o 12. Tá? Vamos lá, agora eu posso pegar lá desconhecido. Esse aqui eu já conheço, esse aqui, vamos continuar com esse. Então, eu tenho aqui, ó, a frente de um aqui, 2,5, e a frente do mesmo ângulo no maior, 6. Dessa forma, então, só fazer a continha aqui, vai dar 12 vezes 2,5 e 6 vezes x, vou dividir por 6 aqui. Então, 12 vezes 2,5, né, dividido por 6, vai ser o valor aqui, que vai ser igual a 5, tá? Então, na hora de fazer o perímetro agora é mole. Então, o perímetro desse meu triângulo aqui, CDE é igual a soma dos lados, 2,5, mais o Y que eu encontrei 3,75, mais o X que eu encontrei 5. Então, 2,5 mais 3,75 mais 5, somando isso aí vai dar 11,25. É o perímetro desse triângulo, certo? Então, calculamos a medida de dois lados desconhecidos a partir da semelhança entre os triângulos. Beleza, turma? Show de bola, pessoal. Então, ó, bom dia para vocês aí, entendeu? E essa foi a nossa aulinha de hoje, revisão sobre a semelhança em triângulos. Grande abração para vocês.